Olá, educadores e educadoras, sejam bem-vindos a mais um Educativa Podcast. Uma grande alegria te receber aqui para mais um episódio especial. Hoje, recebendo Daniela Matos, empreendedora, mantenedora do Colégio Novo Espaço. Mas antes de começar esse bate-papo, eu quero agradecer muito ao nosso patrocinador master, que nos apoia aqui no podcast, a Engenhoteca, empresa de cultura maker, STEAM e robótica, que tem acreditado no poder da criatividade, do trabalho mão na massa e quanto isso ajuda o desenvolvimento dos jovens e das crianças. Então, se você é um mantenedor, diretor escolar, gestor em algum nível e quer trazer esse novo mecanismo de aprendizagem para a sua escola, acesse o QR Code que está aparecendo aí na tela. Conheça a Engenhoteca, os planos, eu tenho certeza que algum vai se encaixar perfeitamente aí na sua necessidade. E também, aproveitando esse momento, quero apresentar, se você está chegando, é o primeiro vídeo que você está assistindo, a Educativa. Talvez você não nos conheça. A Educativa é uma plataforma totalmente desenhada para os professores da educação básica. Então, são mais de 60 cursos voltados para o desenvolvimento, formação continuada dos professores. O que se tem de mais moderno no Brasil e fora, nós trouxemos para dentro dessa plataforma. Então, também está aparecendo aí um QR Code na tela. Acesse o site, conheça e invista na sua carreira, porque você é o maior interessado no seu próprio crescimento. Então, invista, continue os seus estudos, porque isso só vai te fazer muito bem. Dito isso, quero começar esse papo aqui com a Daniela Matos, como eu já disse. Daniela, seja muito, muito bem-vinda ao nosso podcast. Agradeço o convite. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. É um diferencial na área da educação, que é tão carente de pessoas preocupadas, não só com a parte da gestão, mas também com a parte dos professores, né? Trazer esses conteúdos que ficam disponibilizados para um acesso livre. A gente sabe que a vida hoje é corrida demais. Professor, educador, é alguém que de fato se entrega e se compromete com a profissão. Então, parabéns. Muito obrigado mesmo, uma alegria te receber aqui. E a gente estava ali batendo um papo antes, é sempre assim, viu, gente? Antes de começar, a gente já vai fazendo um outro podcast Isso, ali. Tem um antes. Exatamente. Mas a gente vai tentar compartilhar o máximo do que a gente falou ali com vocês. E uma coisa que a gente estava batendo um papo ali é sobre o quão importante é você trazer várias pessoas que participam desse ecossistema da educação. Então, tem a pessoa que tem mais a expertise pedagógica, e aqui esse nosso bate-papo vai ser voltado para a parte da gestão, né? Perfeito. Então, eu queria entender, primeiro, para quem nos assiste, que você também comentasse um pouquinho da sua trajetória, tá? Eu vi aqui que você é administradora, mas em que momento da sua vida, escola, educação, vou abrir uma escola? Tudo começou tão cedo, tão cedo. E é uma história linda, né? Hoje o Colégio Novo Espaço tem, esse ano completa 29 anos. Então eu faço parte dessa fundação e dessa gestão dentro desses 29 anos. Não é fácil, porque foram anos de erros, acertos, mas eu também acredito muito que é dessa forma que a gente vai evoluindo, né? Então eu sempre falo que fui muito atrevida, arrisquei muito, e fazer gestão na área da educação é complicado. O que a gente percebe é que uma grande, não vou dizer que é falha, né? Mas as grandes idealizações das escolas, elas acontecem porque são pedagogas que trilham esse caminho da educação, geram, né, constituem um sonho, mas acabam deixando a parte do empreender um pouco de lado. E isso vai trazendo uma defasagem estrutural para dentro das instituições. Então, eu fui muito feliz nessa questão, assim, eu acho que nessa escolha, me formei em administração, comecei com a história da casinha mesmo, né, que começa assim, então, com a educação infantil, a educação infantil e um sonho. E este sonho sendo trabalhado com muita verdade. Então, hoje, Arlindo, e dentro dessa história do Colégio Novo Espaço, eu tive sorte de encontrar pessoas de fato comprometidas com a educação, né? Então, isso torna a história mais leve. Fazer uma trajetória dessa, de ensinar, de se comprometer, não é para qualquer um hoje. Não é, as pessoas não têm esse envolvimento. Então, é o que a gente busca. Isso está dentro da nossa missão, né, na missão do Colégio Novo Espaço, de fazer uma entrega de qualidade, fazer uma entrega inovadora, de termos ali alunos pensantes. Então,
essa é a história da nossa escola. Que máximo. 29 anos? 29 anos esse ano. Hoje, quantos alunos tem o colégio? Estamos com 500 e pouquinho. Uau. Tem todas ali as faixas etárias? Nós atendemos hoje dos mini maternal, que são 2 anos, né? Tá. Até o ensino médio. Que bacana. São 5 unidades, então isso a gente vem estruturando muito, porque a realidade da escola há 10 anos atrás, eu falo que a escola tem 2 momentos. O primeiro momento foi um momento antes da pandemia e um segundo momento pós-pandemia. Eu procuro sempre tirar de tudo que a gente experimenta ao longo dessa trajetória o que fica de melhor, né? E a pandemia, eu converso com as meninas que tornam essa minha história possível. Eu converso muito sobre isso, assim, a gente pode ter um olhar de tristeza em relação a tudo que aconteceu ou de força, e a gente opta pela força. Então, a pandemia nos trouxe grandes momentos, assim, dentro da instituição, onde nós nos unimos muito, nós demos as mãos, olhamos para cada uma daquelas crianças, nos comprometemos com cada uma daquelas famílias e entregamos o que tinha de melhor. Movimentamos os nossos colaboradores, os nossos professores, tendo em vista toda a tecnologia que tinha que ser utilizada, todo o conhecimento, sair daquela parte da educação que era só o livro, que era um contexto mais de conteúdo mesmo, né? E a gente amparar isso mais na prática. E está trazendo resultados positivos. A gente vem mantendo, eu tenho a Ana Paula, que é a diretora pedagógica da escola, e que executa com excelência, ela depois vai compartilhar um pouquinho da nossa história aqui com vocês. O mais difícil hoje é a gente equilibrar esse prato da atualidade, dos recursos que tem na educação, fazer com que o professor se mantenha atualizado, se mantenha presente, buscando, pesquisando, que vai muito ao encontro do que vocês estão fazendo aqui também, né? Estão trazendo ferramentas para fomentar essa curiosidade e não deixar que o professor se torne obsoleto e que vá só para os livros, então ter uma educação mais crítica, mais qualificada. Sim. Sabe que tem uma frase que eu gosto muito, né? Que dizia assim, não se fazem mais escolas como antigamente. Aí eu vi uma pessoa dizendo o seguinte, ainda bem, porque nós não estamos mais em antigamente. Nós estamos em um novo tempo, uma era tecnológica, onde se você der respostas para uma geração atual como se dava antigamente, você vai ter resultados negativos, você não vai comunicar com essa geração, você não vai conseguir que a educação se efetive naquilo que ela se propõe. Com certeza. Né? O compartilhar de conhecimento, o projeto de vida. Eu vejo muitas pessoas que se sentam aqui falando assim, olha, escola não é mais só conteúdo, é um projeto de vida. O que essa criança quer da vida, o que ela se propõe a ser com a família, com os amigos, pensando mais lá na frente, carreira, profissão, né? Então, uma das nossas preocupações também é algo que entra muito nas nossas conversas, nos nossos encontros, nos nossos bate-papos na escola, é justamente sobre essa questão da família. Né? Eu converso com as meninas e falo assim, gente, os pais aprendem tudo, mas a gente não aprende a ser pai e mãe, né? Ninguém nos dá essa receita. Então, a gente fala muito sobre esse amparo que essas famílias precisam hoje em dia. E tem uma carência muito grande, Arlindo, assim, das famílias se sentirem perdidas em relação ao que está acontecendo, a não ter controle do que o filho está vivenciando, tudo é muito rápido, né? A informação é muito rápida, os pensamentos deles são muito rápidos. Então, quem quer uma coisa hoje, amanhã esse contexto já está completamente alterado, mudou, não é mais o que ele queria, e os pais não estão conseguindo acompanhar. Né? E, então, uma grande parte assim da nossa escola vem sendo moldada, modificada. Michael Fullan fala muito sobre isso, sobre a questão da mudança que a gente precisa ter, e ela é contínua, e a escola precisa estar nesse movimento. Né? Então, a gente precisa acompanhar essas crianças, a gente precisa acompanhar essas famílias e dar esse amparo, para não ser só aquela escola do ensino do livro. Né? Não, maravilhoso. Transcender toda essa parte. Sabe que quando você fala sobre essa parte familiar, nós aqui da Educativa tá saindo do forno agora
dentro do nosso ecossistema aqui, nós entendemos, por alta demanda de escolas nos trazendo sobre isso, sobre a educação parental. Perfeito. Então, perfeito. hoje, nós vamos ter aqui dentro da Educativo o Nexus. O Nexus vai ser o quê? Cursos para famílias, cursos para os pais. Por quê? Qual é o objetivo? Encurtar esse abismo de distância que tem escola e famílias. Então, nós vamos oferecer cursos também para os pais, também para as famílias, obviamente dentro de todo esse ecossistema da escola, da educação, mas, poxa, como que eu posso ajudar mais o meu filho? Como que eu posso me conectar mais com essa engrenagem da escola pedagógica, entender melhor o meu papel? Porque o que você diz me toca muito. Às vezes o pai, ele não está conseguindo fazer um papel muito eficiente, não é por maldade, é por a ignorância no sentido, eu não sei como ajudar o meu filho. É justamente isso que a gente conversa com o pessoal da coordenação ou com os professores. Os pais estão perdidos e sentem-se perdidos nesses aspectos. E a gente procura dar esse amparo. Legal que vem uma nova ferramenta, legal. Então, assim, você vê, quando a gente começa a compartilhar as informações, a gente percebe que está sendo visto isso também em outras esferas. E, de fato, está acontecendo. É importante que as escolas se sensibilizem e deem as mãos, né? A gente sempre fala que não tem resultado que não chegue se tiver escola e família de mãos dadas. Se a gente caminhar de mãos dadas, o resultado vem, mas esse comprometimento precisa ser das partes. E aí, o que a gente troca muito é sobre a gestão desse comportamento, né? Porque exige tanto da parte da escola, como também da parte da família. Né? Então, é um comprometimento, é uma gestão de responsabilidades ali, que às vezes fica condicionada ao que a gente vive no mundo de hoje. Então, às vezes, uma mãe solteira que tem que trabalhar, ou um pai que está só ele ampara essa criança. Demandas da realidade atual, né? Isso, e da realidade da família, né? E a gente se encaixar com tudo isso para conversar e fazer com que essa informação toque e chegue a cada um deles, independente do formato. Né? Porque é uma família, um pai, uma criança, é uma família, uma mãe, uma criança, é uma família, um avô, duas mães, não importa o formato que seja ou a escolha que seja feita, mas que a gente tenha isso daí culturalmente fortalecido dentro da escola para favorecer o resultado. Então, uma cultura bem estruturada, um time bem formado. Quem é esse time? Esse time somos todos nós da comunidade escolar. Né? Somos os colaboradores, somos as famílias, os alunos. Então, essa cultura fortalecida, time fortalecido. Maravilhoso. Eu quero te fazer uma pergunta e trazer um pouco para esse lado. 29 anos como empreendedor educacional, você já deve ter visto muita coisa, vivenciado muitos desafios, muita decisão difícil para tomar. E algo que a gente conversava também antes, que eu queria que você compartilhasse, dentro de todo esse universo, né? Porque o empreendedor, um administrativo que olha para esse lado na escola, ele tem que ter um pouquinho do olhar financeiro, do marketing. Puxa, será que está chegando? Será que comunicação... Eu brinco assim, olha, eu faço tudo e não faço nada. Porque eu não sou uma especialista em marketing? Não. Eu sou uma especialista em finanças? Não. Mas eu tenho um conhecimento de tudo, né? De todos os aspectos dentro da escola. A escola, eu acho que é uma das únicas instituições que não tem amparo legal. A gente tem uma carência muito grande em relação a isso. No sentido de que, como por exemplo, parte financeira, parte comercial, é um toque muito leve que a gente tem que ter, porque a escola, ela simboliza algo muito materno, né? Então, quando a gente fala... estou falando em escola privada, que essa é a minha área, né? Então, quando a gente fala em escola privada, que existe ali uma troca comercial, uma relação comercial paralela a tudo isso que a gente acabou de falar aqui, né? Existe, é um trabalho que está sendo prestado, é um serviço que está sendo prestado, e então existe aí uma troca de moedas e que ela precisa existir. E a gente não tem amparo
para isso. Não tem amparo legal. Quando, por exemplo, você vê que uma criança, ela ingressou na escola, ela está matriculada na escola no mês de janeiro, pagou somente a mensalidade do mês de janeiro, ela fica estruturada para estudar durante todo o ano letivo. Sim. Né? E a gente não tem recursos que nos favoreçam. Qual é o serviço hoje em dia? Qual é o serviço hoje em dia no mercado que você se dá o direito de usufruir sem pagar por ele durante 10, 11 meses? Exatamente. Né? Exatamente. E isso acontece nas escolas. Uhum. A gente falava ali sobre essa atmosfera muito romântica que tem sobre o ambiente escolar. Não, mas você está fazendo algo que é essencial para a vida, que é sobre uma criança, né? Porém, o que eu observo aqui, muito dos relatos gente, a gente precisa diminuir um pouco isso, Esse romantismo. e começar a trazer a conversa para uma vida real. Isso. Onde a gente estava conversando ali. Tenho funcionários de diversas áreas que eu não posso. Tem impostos. Exato, impostos, que é o meu principal sócio, né? Exatamente. O governo é o seu maior sócio, é o meu né? maior sócio. Eu não posso desonrar, porque isso me dá N problemas. E vou te falar que é uma das coisas que eu faço questão de honrar em primeiro, porque não tem doação maior do que a de um colaborador que está na área da educação. Uhum. Na nossa escola não existe entrega pela metade, é uma entrega de corpo, alma e coração mesmo. Então eu valorizo cada um deles que ali estão, honro cada um deles que estão. E é difícil porque, em contrapartida, na contramão desse meu pensamento, os clientes, porque olha como é engraçado, Arlindo. Não pode chamar de cliente. Fica até difícil você Sim. falar cliente, né? Porque são as famílias que estão ali e existe uma relação comercial. Não tem como a gente não falar sobre isso. Existe essa relação e ela precisa acontecer. As duas partes. Eu fazer a minha entrega, o meu compromisso, e as famílias também honrarem com os compromissos deles. Sim. Porque atrás de mim aqui, existem aí, no meu caso, 80 colaboradores, 80 famílias, né? Então, a gente precisa fazer isso acontecer. Essa roda gigante precisa girar. Sim. Né? E como que eu fui facilitando, como que eu fui fazendo com que isso acontecesse dentro dessa minha expectativa? Eu fui setorizando, né? Então, precisa existir a parte de quem está lá para dar uma orientação? Precisa, e nós temos. Precisa ter a parte de alguém que vai de fato fazer essa cobrança? Sim, precisa, e nós temos. Qual é o comportamento da pessoa do financeiro? Treinamento para ela. Isso. Qual é o comportamento da pessoa da orientação pedagógica, da orientação familiar? Treinamento para ela. Uma relação não tem nada a ver com a outra, tá? Então, por exemplo, o que nós temos em relação, o que é sabido em relação à parte financeira, é tratado em sigilo dentro da escola com este departamento. A parte pedagógica não tem contato nenhum com o que está acontecendo na contramão. Você não vai saber ali dentro se essa criança se essa família é uma família adimplente ou inadimplente. Sim. Existe o departamento que honra com isso. E aí é assinado, é comprometido com esse sigilo. E aí tem a fluidez da outra parte que tem que acontecer. Sem nenhuma influência. Nada Perfeito. que se misture com dentro de uma ética, perfeito, né? Perfeito. Né? Então, e isso não desonra o fato de sermos uma empresa. Claro. Né? Então, a partir do momento que eu consegui separar essas duas esferas, assim, esses dois extremos, porque são dois extremos, é isso mesmo, são dois extremos, fluiu. Né? Agora, me sinto desamparada, sim, né, nessas questões burocráticas. Por exemplo, eu não tenho um amparo, né? Então, o pai, assim, de novo, tem pessoas que de fato a gente sabe que precisam, mas tem quem já usa isso de má fé. Né? Um comportamento de fazer uma matrícula, por exemplo, no mês de janeiro, pago o mês de janeiro, depois não pago mais o ano inteiro. Sim. E pipoco para outra escola o ano que vem. Sim. E assim vai, entendeu? É difícil. Mas vou te falar que foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, né? A educação é a história da minha vida. A educação me fez quem eu sou, trouxe para mim. Eu sou mãe de 2 meninos maravilhosos, então assim tenho um casamento estruturado.
tudo isso veio com base nessa experiência da educação. Sim. Então, eu sou muito grata a isso. E aí, eu também, na contramão de tudo isso, eu quero saber qual é a função, qual é que não tem a parte ruim, né? Claro, E a gente tem que saber lidar. A vida adulta, a ônus e bônus, né? Ônus e bônus, não tem jeito. Perfeito. Você fala dessa questão do amparo, eu quero até fazer uma indicação para você e também para quem está nos assistindo. Nós temos uma madrinha aqui no projeto educativo, que é a Osvana Famelli. Hoje ela trabalha justamente na Federação Nacional dos Mantenedores de Escola Particular. A gente às vezes está com ela, é uma coisa incrível, o celular não para. Não para. Osvana, eu tô com uma situação, o que eu faço? Porque, igual você falou, não se tem muito claro para o mantenedor o que ele faz, quem está resguardando ele. Então, ela, por ser uma grande conhecedora, né, ela também tem o seu colégio próprio. Então, com a própria experiência dela, ela compartilha isso, né? E ela entende perfeitamente suas dores. Então depois a gente vai fazer um meio de campo aí. À tua disposição. Porque ela é uma pessoa, realmente, eu percebo que ela é uma fonte para essas pessoas que têm esse papel de dirigir uma escola. Precisa falar sobre isso. Uhum. Precisa, é o que você falou, precisa parar de romantizar, né? Isso. A parte financeira, empreendedora da educação privada, porque ela existe e é ela que nos faz sobreviver, né? Então a gente precisa trocar sobre isso. A gente troca sobre tantas outras coisas, né? A gente troca sobre desenvolvimento da criança, a gente troca sobre como atingir melhores resultados, a gente troca sobre gamificação, a gente troca sobre atualidades, a gente troca sobre tudo. E por que não falar sobre isso? Exato. Né? Se é parte da nossa rotina e da estrutura da minha ou de qualquer outra instituição de ensino privado. Eu vejo em vários setores da economia que uma falácia já está sendo desfeita, mas eu acho que na educação ainda tem um caminho grande que é que o empresário ele é um vilão, né? Poxa, sempre... Só pensa nisso, só está pensando no dinheiro. Nossa, que frio, né? Calculista. Isso. Quando não, quando na verdade o dinheiro é parte deste processo, né? Sim. É uma relação estruturada privada, ela é uma instituição privada, então assim, ela é estruturada em comercialização, né, das partes, existe aí, assim como eu tenho os colaboradores, assim como você mesmo disse, eu tenho um sócio gigantesco. Opa, que te cobra mensalmente. Me cobra mensalmente e forte, né? Sim. E também, que bom, né, que a gente tem como fazer essa contribuição. Eu fico muito tranquila que em relação a isso, a nossa parte a gente faz. Lógico. E isso é o que vale. Sim. Então, seguimos aí trabalhando e honrando com o que é necessário. Que ótimo. Está dentro das nossas escolhas mesmo. Que ótimo. Acho que esse papo de gestão, por enquanto, foi muito bacana. Hoje aqui a gente vai dividir o papo entre essa parte mais de gestão com a Daniela e depois vamos receber a Ana Paula para falar sobre a parte pedagógica também do colégio. Isso. Eu queria te dar uma oportunidade agora, você pode fazer até olhando para a câmera mesmo, de compartilhar suas redes ou seu e-mail, porque às vezes alguém está assistindo e vai querer continuar esse papo com você, quer te mandar um e-mail, uma dúvida, ou mesmo, né, a gente tem um público muito grande de professores, estagiários, às vezes você tem vagas lá, enfim, né, um horizonte de possibilidades. Pode falar olhando para a câmera, compartilhar suas redes. Eu queria deixar uma palavra final, com certeza. Né, porque as pessoas falam como que você chegou até aqui, como que foi. Sim. Eu tenho uma premissa que é continue. Independente do que acontecer, continue. A gente, no meio do caminho, a gente vai encontrar dificuldades, a gente vai encontrar impossibilidades, mas o importante é a gente não desistir. É essa continuidade que a gente dá para as nossas escolhas. A nossa rede social é colégionovospaco.com, tem o nosso site, né, .com.br. No Instagram, a gente está como Colégio Novo Spaco, CNE. E o meu e-mail é Daniele, com 2 L's e no final, matos0401@gmail.com. Muito bem. Isso, eu quero agradecer a oportunidade. A Ana vai chegar aqui para falar um pouquinho com vocês sobre a nossa parte pedagógica e a gente tem uma estrutura linda por trás de todo esse empreendedorismo. Eu quero deixar aqui aberto também o canal para que a gente possa falar de gestão, tem como falar de contratação, falar de finanças, falar de cobrança, enfim, é um universo gigantesco. Maravilhoso. Obrigada. Muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente. Então, agradeço. A gente vai fazer agora uma troca, mas muito bacana. A Ana Paula vai vir para cá. Não sai daí, continue com a gente. Muito obrigado. Obrigada.
Muito bem, pessoal, a gente está dando continuidade aqui no nosso bate-papo com o pessoal do Colégio Novo Espaço. É uma honra receber Ana Paula Guedes, diretora pedagógica. Muito bem-vinda Muito aqui. obrigada, uma honra minha estar aqui com vocês. Que ótimo, que ótimo. Eu queria que a gente, então, trilhasse o nosso bate-papo aqui para quem nos assiste, entendendo um pouquinho da sua experiência, da sua história, né? A gente estava falando, você começou em sala de aula ali, né? No fervo mesmo, com os jovens, com as crianças, e depois migrou para a gestão. Por favor, conta um pouco da sua história para a gente. Bom, eu sou do tempo do magistério, né? Ser professora sempre foi a minha primeira opção. Então, não vivi essa crise da escolha. Comecei ali muito cedo no magistério, trabalhei no magistério, fui para a sala de aula, trabalhei com alguns métodos, né? Então, fiquei um tempo ali no método montessoriano, no método tradicional, depois teve o método construtivista, e ali a gente foi trabalhando, depois me especializei em educação de surdos, então foi um grande desafio, né? Alfabetizar os surdos. Dali, fui convidada para participar da coordenação. Então, migrei de professora para coordenadora. De coordenadora, eu migrei para diretora de departamento de formação de uma prefeitura e hoje trabalho como diretora pedagógica no Colégio Novo Espaço. Muito bem. Conta para mim uma curiosidade que muitos professores têm. Como que foi, em que momento, quantos anos você já tinha de sala de aula quando você falou, opa, vou agora migrar para a gestão? Fala para a gente sobre como foi, qual foi essa oportunidade. Eu acho que é bem legal essa pergunta, né? Porque quando você é professor, você fica sempre pensando que o outro lado ali, pô, o lado dele é muito mais fácil, né? Ele só fica sentado ali no computador, né? Você não tem uma ideia. Eu migrei para esse cargo de coordenadora depois de 24 anos de sala de aula. E quando passo para isso, passo de uma forma muito segura. E não quis sair da sala de aula direto. Então, eu fazia de forma híbrida a coordenação e a sala de aula. Porque eu acho que se a gente perder um pouquinho da sala de aula, a gente esquece um pouquinho dessa essência que é coordenar, que é poder fazer a parte da gestão dos professores. Que maravilha, não, muito bom. Então, 22 anos, 24 anos? 24 anos de professora para depois passar a ser coordenadora. Tem uma frase que eu gosto muito que dizem assim, né? Leva muito tempo para algo acontecer do nada, né? Ah, do nada ela virou gestora. Não foi do nada. Já chegou aí, leva muito tempo para acontecer do nada. Muito, né? muito estudo. Então... Eu acho que é conhecimento acadêmico, mas também experiência. Então, isso é muito importante. Que legal. Compartilha com a gente como que tá lá o colégio, projetos que você queira destacar, que vocês têm aqui para 2025. Fala um pouquinho disso. Eu acho o Colégio Novo Espaço, de fato, ele é uma escola verdadeira, né? O que me move ir todos os dias para essa escola é porque ali acontece tudo de verdade. Quando a gente fala em projetos, Arlindo, a gente sempre tem uma preocupação de trazer uma educação que vá fora os muros da escola. É isso que a gente quer. A gente tem um bordão lá que a gente fala que o nosso estudante ele precisa escolher ser quem ele quiser e não ser escolhido por falta de opção. Então, o Colégio Novo Espaço hoje ele traz projetos inúmeros. A gente participa de Olimpíadas nacionais e internacionais e de alguns projetos também internacionais. Há pouco a gente participou de um projeto que chama Amplify. É um projeto internacional onde os nossos estudantes eles precisam se relacionar com estudantes do país inteiro, do mundo inteiro, né? Eles só podem se comunicar em inglês. Olha. Então, tem ali inglês de todos os níveis e eles precisam lançar um projeto que é muito especial, que é diminuir o plástico do planeta. Uau! E a gente tem uma grande surpresa. Em 2023, nós somos a escola campeã deste projeto. Nossa, que incrível! Então, não é só ser campeã, né? Mas você ver, por exemplo, eu vivenciei um momento das nossas alunas estarem conversando com outros estudantes e tinha um estudante do Iraque. E ele recebe um alerta de míssil no momento que a gente estava ali, né? Então, poder compartilhar isso com as nossas alunas terem essa dimensão do que é o mundo, do que está acontecendo lá fora e quanto a gente pode influenciar
e mudar um pouquinho a vida de cada um e assim transformando o nosso Não, planeta isso é é muito importante. incrível e muito lindo, na verdade, porque você vai construindo uma geração menos egocêntrica, né? No sentido de que tudo é sobre mim mesmo, os meus dilemas. Aí quando você fala que tem uma criança, um jovem que recebeu uma mensagem de mim, você E fala assim, olha, os seus problemas são isso, aí reais, e mas foi, assim, tem gente que é, às vezes está com um probleminha um pouquinho até maior que o seu, e né? foi lindo esse momento. A gente tinha 4 alunas e pegou todo mundo de surpresa, né? E aí elas falaram: o que que você quer que a gente faz nesse momento? E ele falou: só que continuem comigo, que Hum, não me deixem aqui, porque assim eu vou me distrair, né? olha Bom, elas só. são amigas dele até hoje, né? Então, eu acho que é muito gostoso isso. Todos os projetos do Colégio Novo Espaço, eles têm essa visibilidade, para que o Uhum. nosso aluno cresça integralmente, para que ele vá além dos muros da escola. A escola é o primeiro pontapé. Se ele Uhum. estiver de fato formado integralmente, o mundo é dele. É isso que a gente Sim. quer. E hoje vocês têm a oportunidade ali desde do ensino infantil até o ensino médio. Então hoje eu acho isso incrível. Eu acho isso incrível. Quando a escola consegue contemplar a vida escolar inteira do aluno, pegar ali desde a criança bem novinha até o ensino médio, a importância que essa escola teve na vida daquela criança. Se, por exemplo, ela ficou a idade escolar inteira com vocês. Isso é É muito muito gostoso, interessante, é né? muito prazeroso você ir vendo o crescimento daquela criança, né? Então Uhum. você vai vendo a evolução da criança ano após ano. E eles voltam, o que é mais gostoso, eles voltam para a escola para contar, né? Eles mandam foto para nós, né? Então a gente tem uma aluna que está fazendo FGV, primeiro dia de aula, ela manda lá a foto Olha dela, que que ela lindo. está lá, manda foto dela na sala de aula. Então isso é muito gostoso. Eu acho que o que faz a diferença da nossa escola verdadeiramente é essa família, é essa união com entrega de resultados. Aham. Fala um pouco para mim, você já por estar há muitos anos na educação, você já deve ter percebido várias gerações de professores chegando, estagiários que chegam, professores de gerações diferentes, mentalidades diferentes, um mundo diferente que aquele jovem vive. Como que você lida e você tenta lidar, porque eu imagino que ali no seu quadro de professores deve ter o mais jovenzinho que Sim. está na faculdade ou acabou de sair, tem a mais experiente. Como que você consegue lidar com esses conflitos geracionais? Às vezes a pessoa é muito já da tecnologia, né? A professora já é muito da tecnologia, porque ela é dessa geração mais nova, e tem uma que é já de uma outra geração, que é um pouco mais resistente, por exemplo, à tecnologia. Como que você, como gestora, consegue dizer, gente, vamos aqui, ó, vamos reunir tudo Eu isso? digo que a gente no Colégio Novo Espaço é privilegiado. A Uhum. gente tem um grupo docente que ele é unido, né? Show. A gente promove muitos encontros aonde eles podem falar. A gente tem muita essa escuta ativa de poder trazer cada um aqui. Então, eles têm essa liberdade de falar qual é a sua expertise, qual é a sua dificuldade, qual é a sua dor, e há uma troca. Eles se ajudam mutuamente. Eles Uhum. estão sempre trocando ali. E a gente, enquanto instituição, está sempre oferecendo uma formação, né? Para que esse Uhum. professor possa crescer cada vez mais. Quando você fala que eu vim de várias, né? Várias Aham. gerações aí, uma coisa que a gente tem uma grande preocupação é com a formação do professor hoje. Oi. Esse professor que está chegando hoje, né? É óbvio que eu estou generalizando, mas precisa lapidar esta formação do professor. Então, hoje, isso também está caindo no colo da instituição que Hum. contrata. Esse professor ele não chega mais pronto, né? Quer dizer, ninguém está pronto nunca. Sim, Nós estamos sempre em mas eu estou crescimento. entendendo o que você está querendo dizer. Mas a gente precisa treinar, a gente precisa formar esse profissional para que Uhum. ele possa trabalhar dentro da nossa instituição, seguindo o que a gente fala que é o nosso DNA, um Aham. DNA onde cada aluno tem a sua essência. Eu vou fazer uma ilustração assim, né? Talvez um pouquinho antes, antigamente, aquele diamante ele já vinha um pouquinho mais parecendo diamante, né? Isso Ou mesmo. agora a pedra tá vindo um pouquinho mais É, bruta é que a tem. ostrinha que está dentro da conchinha ainda e É, que você precisa tirar. tá dando um É trabalhinho a isso, é mais isso para mesmo. Está dando um trabalhar. trabalhinho a mais. Você precisa Aham. de fato lapidar esse profissional para que ele possa atingir o objetivo que você espera.
né? Bacana. A educação também, antigamente, ela não falava em resultado, em dados, né? Eu, quando comecei, não se falava em apresentar dados. Uhum. Então, você sabia que seu aluno era bom porque ele aprendeu a ler e escrever. Sim. Hoje não, né? Hoje a gente apresenta dados, a gente consegue comprovar para a família, para o aluno, para o professor, o quanto está tendo de evolução nessa vida acadêmica do nosso estudante. E é aquilo que eu bati o papo anteriormente aqui, né? Principalmente na iniciativa privada, no ensino privado, você tem a presença cada vez mais constante dos rankings, né? Em Isso, que posição vocês estão no Enem? Em que isso. posição vocês estão naquilo? E às vezes o ranking ele é meio ingrato, né? Porque você fez um baita trabalho com aquela criança, com aquilo, mas naquela prova específica ela não desempenhou tão bem, né? Como que você vê essa É, questão? existe até um preconceito de você usar o ranking ali como um parecer seu, né? Uhum. Mas dentro de um ranking, você tem que entender e fazer uma leitura desse ranking. Sim. Então, na nossa escola, a gente tem alunos de todos os níveis de aprendizagem. E tudo ali é valorizado. Então, quando ele chega no ranking, a gente compara. Para isso tem os dados. Quantos alunos fizeram? Em que nível estava cada aluno, né? Então, tudo isso é muito comprovado e mostrado para os professores. Hoje, a gente trabalha com um sistema onde eu consigo identificar qual é a lacuna individual pedagógica daquele aluno, qual é a lacuna pedagógica daquela sala, e isso me faz com que eu tenha uma ação direta ali na minha dor, para que eles possam evoluir a cada vez mais. Então, isso é visível, é mensurável, a gente consegue ter isso. Maravilha. Eu queria que você trouxesse um pouquinho de como vocês trabalham. Você já falou um pouco, eu achei interessante da questão da escuta ativa. Clima escolar. Sabe que a educativa, quando a gente começou a pensar essa ação, esse ecossistema de treinamento de professores, a gente quis muito partir de pesquisa mesmo. Então, realizamos pesquisas com um grupo grande, uma amostra significativa de professores que estão hoje em atividade, para ouvi-los. Hoje, como que é ser professor? Qual é a sua dor? O que tem de problemática, né? E aí, é incrível que o resultado das nossas pesquisas, eles foram parecidos do que pesquisas internacionais e mais amplas nacionais também já identificaram. Muitos professores e funcionários em geral reclamando do clima escolar. Então, o que a gente ouvia muito? Clima pesado, clima muito conflito interpessoal. Ah, eu não gosto da fulana, eu sou do grupo A, ela é do grupo B, os grupinhos, né? Como que você, ao longo da sua vida, você encontrou ferramentas, mecanismos para coibir isso e tentar transformar o clima, o ambiente escolar em algo mais agradável, onde as pessoas gostem Sim, de estar e trabalhar? Como que você sim. trabalha isso? Seria até interessante um dia ter professores nossos aqui para poder te falar isso. Quando chega um professor novo lá e que a gente vai apresentar, é tão gostoso escutar deles. Cara, aqui é muito legal. Aqui todo mundo é uma família, né? E muitas vezes eu escuto isso de longe e aquilo aquece o nosso coração, porque é isso que tem que acontecer, né? Então, hoje no Colégio Novo Espaço, eu acho que é ouvir, entender qual é a dor do professor, e quando entender o que é a dor, não é passar a mão na cabeça do professor, mas falar, eu estou aqui do teu lado, o que você precisa? Eu vou te ajudar, mas você também tem ali um resultado para entregar, né? Então, quando a gente compartilha, a gente conversa muito, a gente está presente o tempo todo. Então, eu sou uma diretora que estou dentro da sala dos professores, conversando com eles. A gente tem um trabalho diferenciado, que são os representantes de classe. Então, toda sala tiram lá 2 representantes, que são eleitos pela eleição da sala, né? E a gente cria um grupo pelo WhatsApp. Então, o representante, ele tem contato direto comigo, com a coordenadora, com o assistente, e é muito legal, porque isso eles vão trazendo. Olha, professor tal, deu aquela aula, mas aquela aula não está muito boa, você não poderia conversar com eles? E o que a gente faz? A gente traz para a roda de conversa. Uma outra coisa muito diferente que a gente começou a fazer e tem dado muito certo, conselho de classe. Já ouviu falar em conselho de classe? Todo mundo acha que o conselho de classe é aquele momento que a gente vai falar
só mal do aluno. E não é, né? O conselho de classe é onde a gente vai elaborar as estratégias para poder melhorar. No nosso conselho de classe, o nosso aluno faz parte. Então, ele é convidado a participar deste conselho de classe. E aí ele fala a sua visão, enquanto representante de uma classe, para os professores que estão ali. Olha, nesse trimestre, o que eu achei que foi legal, o que não foi legal? E eles falam para o professor. Olha, professor, eu adoro você, mas a sua aula não está me atingindo, né? A nossa sala falou nesse sentido. Então, eu acho que essas trocas verdadeiras é que faz com que a gente pare com as fofocas. Não tem espaço para fofoca, porque todo mundo conversa, um olhando no olho do outro. Eu acho que isso é a grande diferença. Nossa, eu achei incrível porque o que eu percebo às vezes é que algumas pessoas são ouvidas em muitos ambientes, né? E outras não. Então isso que acaba gerando essa insatisfação que vai gerar esse ambiente de fofoca, que naturalmente vai negativar o ambiente, né? Um ambiente onde reina fofoca, né? Sempre negativo, Sim, falando sim. mal, poxa, né? Nada tá bom. Mas eu acho que é muito disso, é a falta que muitos gestores têm de perceber que aquela pessoa ela só quer ser ouvida. Sim, O que que você pensa? O que que você sim. acha? Porque se a pessoa ela é trazida para as decisões também, isso gera nela um grau de, poxa, eu tenho importância aqui no processo, É né? isso Minha mesmo. opinião vale. E a gente faz sempre assim. É óbvio que a gente, enquanto gestores, né, Uhum. a gente estuda, a gente pesquisa, mas qualquer mudança que vai ter dentro da nossa escola, primeiro é compartilhado com os professores, depois é compartilhado com esses alunos representantes de classe. E a gente vai escutando todo mundo para depois colocar lá o ponto final. Então, a gente não tem problema, né? E aí, quando acontece, né, Arlindo, também não vamos ser, né? Tem aquele professor que fala, pô, mas isso eu não queria. Sim. O próprio colega fala, mas você não se colocou naquele momento. Você teve seu momento de fala. Por que que você não se colocou? Né? Uhum. Então, acaba ali. A fofoca acaba ali. Maravilhoso. Tem um tema que eu estou perguntando para todas as gestoras mais pedagógicas, que é um tema super atual, que foi um desafio aqui, se tem outras pessoas de outros estados nos acompanhando. A partir de 2025, o estado de São Paulo tem uma lei, né, peso de lei, a respeito do uso do celular, né, pelos alunos, ambiente escolar e tudo mais. Queria saber como que vocês têm lidado com isso e também como vocês têm percebido a reação dos alunos para essa ausência do aparelho, como vocês têm tentado lidar, conta um pouquinho para a gente. Arlindo, eu acho que essa mudança drástica, né? Para quem pegou a lei agora e foi lá e tomou, deve estar sendo muito difícil. No Colégio Novo Espaço, não. Nós começamos o ano passado, no primeiro semestre, nós fomos retirando o celular da sala de aula. Então, o aluno podia usar o celular no intervalo, na hora da entrada, na hora da saída, mas na sala de aula não. Como que nós fomos fazendo isso? Fomos trazendo pesquisas, o quanto o celular influenciava na saúde do aluno. Então, a gente foi tendo uma conversa e trazendo pesquisa e mostrando para eles, os professores trabalhando em aula. E aí a gente contou para eles, olha, em agosto, quando vocês voltarem das férias, nós vamos retirar o celular. Nós vamos recolher o celular na primeira aula e vamos devolver o celular para vocês na última aula. Então, eles sabiam. Então, a gente foi começando gradativo. Em agosto, quando chegou agosto, até os professores, será que vai dar certo? Vai dar certo. A gente fez uma reunião com todos os pais. Explicamos todas as pesquisas e por que que a gente estava tomando aquela ação. E aí nós tiramos. Vou dizer para você que tem aluno que não entrega, que deve usar escondido e a gente não pega, óbvio, né? Que existe, mas foi tranquilo. O que a gente foi trocando celulares por livros. Olha. Então, hoje, a nossa escola, ela não tem uma biblioteca, mas ela tem livros espalhados pela escola inteira. Eles foram trazendo os livros, professores, nós, a escola foi adquirindo livros e a gente foi deixando em vários espaços, no pátio inferior, no pátio superior, no cantinho na quadra, na arquibancada. Tem várias caixas de livros. Fomos trazendo vários jogos. Então, hoje, no nosso intervalo,
eles fazem uma coisa que eu não vi há muito tempo. Eles estudam, eles estudam um com o outro, né? Um troca com o outro. Olha só. Eles conversam, eles jogam Uno, eles jogam vôlei, eles jogam ping-pong, eles pegam um livro, começam a ler e vão lá e falam: eu posso levar esse livro para casa para ler? Eles sabem, eles não precisam nem reservar. Eles sabem que aqueles livros eles podem levar para casa, ler, emprestar para o pai, para a mãe e trazer depois. A gente não faz nem esse controle do livro. Ficou uma coisa muito gostosa. Então, para a gente hoje está sendo muito fácil. Mas a lei ela é muito clara, né? Se eu precisar usar o celular para ensinar um pouco dessa tecnologia, você pode fazer isso. E a gente também faz isso. Hoje de manhã está acontecendo uma aula lá, onde a gente liberou o uso do celular, porque a gente quer explicar como usar a inteligência artificial a favor do estudante dentro do celular. Então, teve lá os seus 50 minutos de uma aula que foi liberado o celular para eles entenderem que isso é uma ferramenta também favorável a ele. Maravilhoso. Quando você fala desse novo intervalo, né, que não se tinha há muito tempo, eu lembro na minha época escolar, o celular estava começando e tudo mais, era muito gostoso ter a expectativa de, poxa, eu vou jogar bola, né, eu vou jogar um ping-pong. Aquela coisa de querer sair correndo para pegar a quadra. Exato. Hoje na nossa escola é assim. Olha que maravilha. Hoje é E assim. estava se perdendo, né? Sim. Cada um no seu É muito gostoso. mundinho. Eles conversando, eles jogam xadrez, eles Muito adoram jogar xadrez. Então é gostoso você andar pelo pátio, né? A minha sala, ela é no pátio, né? Então é uma escolha ali, né? Com todos os objetivos dessa escolha. Claro. Então é muito gostoso você ouvir os alunos, essa troca, eles jogando, é muito gostoso. Então eu acho que assim, eu fico preocupado com quem fez de forma drástica, né, essa proibição. Mas para a gente, graças a Deus, foi muito tranquilo. Muito bem. Você falou em projetos, eu esqueci de falar um projeto Fica à que é vontade. novo e que está fazendo muito sentido. A gente fala muito desse jovem, né, que ele se abalou ali com a pandemia e que a maioria dos jovens hoje sofrem de ansiedade, tem uma dificuldade para lidar com os conflitos. E esse ano nós trouxemos uma matéria, um componente curricular que chama Resolução de Conflitos. Acontece uma vez por semana dentro da grade de horário. Essa matéria a gente ministra ela em inglês, porque a gente acredita que o inglês ele só vai fazer sentido se ele tiver a mesma cultura, que não for apenas aquela questão de tradução. E a gente trabalha com os nossos alunos essa questão da resolução de conflitos, de eles saberem trabalhar com o plano B, de eles saberem entender que nem sempre tudo vai acontecer como a gente quer, né? E ele não se desestruturar emocionalmente. Então, o Colégio Novo Espaço tem uma preocupação com a tecnologia, que tanto se fala, mas a gente tem uma preocupação principalmente com o emocional, para que esse aluno esteja pronto para lidar com todo esse progresso que vem chegando, com essa evolução que vem chegando. Só que se ele emocionalmente não estiver pronto, ele não vai conseguir lidar, né? Incrível. E essa pressão pode atrapalhá-lo. Incrível, acho que é a primeira vez que eu vejo realmente algo do tipo, assim, nas conversas que eu tenho aqui. Parabéns, acho que é fundamental você trabalhar esse lado do jovem, até para que ele chegue na universidade, É isso aí no mesmo. mercado de trabalho, um pouco mais preparado, porque ele vai encarar lá, né? Sim. Porque eu vejo que o jovem, ele toma um choque, porque quando ele sai ali da educação básica, ele acha muitas vezes que vão continuar tendo a mesma paciência que tinham com ele Ficam na chocados, escola. né? E ele vai para o mercado de trabalho e fala assim: eles não têm paciência comigo, porque O essa. professor não responde a minha pergunta. Exatamente, né? Eu tenho uma brincadeira, eu trabalhei muitos anos com ensino superior, né? A pessoa sai do terceiro do médio e aí ela vai para a faculdade, ela vira pro professor e fala assim: professor, posso ir no banheiro? E ele olha para ele e fala assim: vai, Que cara. isso, né? Por que você está me perguntando se você tem que ir no banheiro? A gente Porque é um. fica lá com a mãozinha levantada, né? Esperando que vai dar a palavra. Isso né? choca eles. Que nova realidade é essa? Que independência é essa? Também isso é muito importante, né? Sim. Uma independência que não foi trabalhada e quando ele chega, às vezes ele não sabe trabalhar com ela, né?
às vezes acaba indo para um mesmo. outro lado, né, de uma irresponsabilidade. Eu acho incrível esse projeto. E pensando nisso, a gente também trabalha na terceira série do ensino médio com o TCC, que a gente só ia fazer na faculdade. Olha só. Mas, na verdade, a gente não começa no terceiro ensino médio, a gente começa lá na educação infantil. De que forma? Por exemplo, a professora ensinou uma matéria lá diferente ou uma letra, né? Então, vamos pegar o que acontece hoje de verdade lá. A educação infantil, a professora apresentou a letra L. E aí ela dá um desafio para essa criança. Você vai lá na sua casa, vai conversar com a sua mãe, a gente sempre envolve a família está sempre dentro do Colégio Novo Espaço. E essa família vai fazer um bolo de laranja, por exemplo. E aí a família filma esse bolo, fazendo a confecção desse bolo de laranja, e no dia seguinte, essa criança pequenininha, de 4 anos, ela vai lá e ela apresenta o trabalho dela. Então, ela começa lá na educação infantil. Eu fiz o bolo de laranja com a minha mãe, a laranja começa com L, eu coloquei não sei quanto. E ele apresenta para toda a sala. Todos os colegas assistem aquela criança da educação infantil. E assim a gente vai indo. Quando chega na terceira série do ensino médio, ele apresenta o trabalho dele de TCC para uma banca que tem sempre alguém externo. Então, às vezes a gente tem, sei lá, um representante da Faber-Castell, um CEO de uma outra empresa, que vão lá e eles vão avaliar os nossos alunos como se fosse na própria faculdade, justamente para quando ele chegar na faculdade, aquilo não ser um desgaste e ele já saber o que ele tem que fazer. Então, a gente sempre vai se preocupando de o que der para antecipar e lapidar ainda mais esse diamante que falamos lá no começo. Esse é o nosso objetivo. Maravilhoso. Ana Paula, quero te agradecer demais por esse bate-papo, essa conversa. Eu conheci projetos novos, visões diferentes, sempre enriquecedor demais. Tenho certeza que para quem nos acompanha até aqui também. Quero te dar a oportunidade também de compartilhar, quem sabe, o seu e-mail, sua rede social, para que, se alguém quiser se conectar diretamente, possa fazer isso. Perfeito, Aline. Eu que agradeço aí essa convite tão especial, né? Falar de educação sempre é muito bom. Então, nós estamos lá no Colégio Novo Espaço, localizado lá no Jabaquara, na rua Conde Moreira Lima, 644. E o meu e-mail é ana.guedes@colégionovoespaco.com.br. Vai ser um prazer receber quem quiser ir lá nos conhecer e saber um pouquinho mais dos nossos projetos. Maravilhoso. Muito, muito obrigado. Obrigada, Aline. Quero te agradecer que nos acompanhou até aqui. Mais uma vez, falar da Engenhoteca. Acesse esse QR Code que está aparecendo aí na tela. Empresa educacional voltada à criatividade dos alunos, cultura maker, STEAM, robótica. Traga algo assim para a sua escola, que eu tenho certeza que vai fazer a diferença. Também, se você não conhece a Educativa, mais uma oportunidade, acesse o QR Code e invista na sua carreira, cresça, se desenvolva. Aqui a gente falou muito sobre o diamante e a Educativa é mais um instrumento que foi muito bem pensado para te ajudar nessa lapidação, para que você consiga se desenvolver e crescer na sua carreira, tá bom? Muito obrigado por ter ficado até aí. Te espero na próxima semana para mais um episódio do Educativa Podcast. Muito obrigado. Tchau, tchau.